Vamos dar início, então, à nossa reflexão de hoje. Então, antes de nós iniciarmos essa nossa reflexão em torno desse evangelho vivo, que continua vivo, que é o nosso Mestre Jesus, esse evangelho de Deus que encarnou aqui entre nós, vamos rogar para esse Mestre amado que ele possa nos envolver com a sua paz, né, e que nos permita as melhores intuições, as melhores reflexões e a melhor troca de energia possível para que se estabeleça realmente uma reflexão boa, uma boa reflexão e um aprendizado, para que a gente possa colocar em prática nas nossas experiências do dia a dia. E hoje nós vamos nos debruçar, né, sobre uma das mais desafiadoras, a meu ver, e não só a meu ver, mas também de quase todos os comentadores do Evangelho, né, que falam sobre isso, teólogos ou mesmo comentadores espíritas, e uma das mais profundas parábolas do Mestre Jesus, né, que é a do administrador infiel, que ela também é chamada de mordomo infiel, né, que a mordomia, né, o mordomo era um administrador. Então, e ela é contada exclusivamente no Evangelho, ou pelo evangelista Lucas, no capítulo 16. Tá? E essa parábola ela nos convida a uma reflexão muito profunda sobre a nossa condição de administradores dos dons divinos, e sobre como nós vamos e como nós devemos usar esses recursos que Deus nos confia, né, para que a gente possa semear esse amor e essa fraternidade que nós recebemos dele. E antes de entrar na reflexão, eu vou dar uma lida na parábola, né? E depois nós vamos refletir sobre ela. Essa é uma das parábolas compridas, parecida com a do parábola dos dois filhos, ou a parábola do filho pródigo, e no Lucas ele está na sequência. Então, nós temos a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, no capítulo 15, a parábola dos dois filhos, ou do filho pródigo, e na sequência, a parábola do administrador infiel, que está no capítulo 16, versículos 1 a 13. E Jesus dizia assim, dizia também aos discípulos, só um pouquinho, deixa eu só tirar aqui o som, um segundinho. Aqui. Dizia também aos discípulos, havia certo homem rico que tinha, importante dizer que ele começa a frase, né, dizendo, dizia também aos discípulos, porque ele estava falando uma série de parábolas, e ele estava naquele momento ali, junto não só com os discípulos, mas de alguns fariseus e de outras pessoas, camponeses, enfim, pessoas que estavam ali ao redor dele. Mas, fundamentalmente, antes disso, quando ele fala com os fariseus mais diretamente, ele se direciona com a parábola dos dois filhos, ou do filho pródigo, que nós já estudamos aqui. E, na sequência, ele se vira neste mesmo ambiente e se direciona para os discípulos. Então, essa é uma parábola que ele conta para os discípulos, né, que estavam ali acompanhando ele, falando logo na sequência da parábola dos dois filhos ou do filho pródigo. Então, ele se direciona para os discípulos dele e diz, dizia também aos discípulos, havia certo homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. Chamando, disse-lhe, que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar. O administrador disse a si mesmo, que farei, já que o meu senhor está tirando de mim a administração? Não sou capaz de cavar, tenho vergonha de mendigar. Eu sei o que farei, para que quando for removido da administração, me recebam em suas casas.
e convocando cada um dos devedores do seu senhor, dizia o primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele disse: 100 batos de óleo de oliva, que era uma medida, né? Disse-lhe ele: toma a tua conta e senta-te, escreve depressa, 50. Então disse ao outro: e tu, quanto deves? Ele disse: 100 coros de trigo. Coros era outra medida. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador da injustiça, porque ele agiu prudentemente. Porque os filhos dessa era são mais prudentes do que são os filhos da luz em sua própria geração. Eu vos digo, fazei amigos para vós mesmos, dá mamon, ou mamon, né, que quer dizer riquezas, recursos, dá mamon, ou recursos da injustiça, para que quando cessar, vos recebam nos tabernáculos eternos. O fiel, no mínimo, é fiel também no muito. O injusto, no mínimo, é injusto também no muito. Portanto, se não vos tornardes fiéis na mamon, ou seja, na riqueza da injustiça, quem vos confiará a verdadeira? E se não vos tornardes fiéis no alheio, quem vos dará o vosso? Nenhum servo doméstico pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou a Mamon. Essa é a parábola, né? É uma parábola bastante impactante, né? E essa tradução, como eu sempre uso aqui, a tradução da Federação Espírita Brasileira, do Haroldo Dutra Dias, e que ela é mais literal, né? Mais literal em relação ao grego. Bom, como a gente vai compreender essa parábola, né? Então, para que a gente possa compreender melhor essa parábola, nós precisamos nos transportar para essa Palestina do primeiro século, como a gente sempre faz aqui, porque a gente precisa se distanciar um pouco mentalmente dessa nossa atmosfera terrena da atualidade em que nós vivemos. Então, vamos imaginar que nós somos camponeses daquela época, vivendo do cultivo da terra e do sol, naquele sol escaldante que é Israel. E nesse período, muitos trabalhavam como arrendatários. Tá? Eram camponeses que alugavam pedaços de terra de grandes proprietários e pagavam com parte do que colhiam, né, com parte da sua colheita. Então, o sistema funcionava assim: independentemente do sucesso da safra, eles deviam entregar uma quantia fixa, né? Então, eram 100 medidas de trigo, 100 barris de azeite, coros de trigo também, como apareceu ali. E esse sistema de arrendamento era extremamente arriscado, né? Então, se a colheita fosse boa, os lavradores lucravam. Mas se viesse uma praga, uma seca, um vendaval, ainda assim eles deveriam pagar o mesmo valor. Em caso de tragédia, geralmente, quando acontecia alguma tragédia, era comum que esses lavradores também pedissem ao senhor daquelas terras que desse algum desconto para aquela dívida, né? Bom, e quem intermediava tudo isso era o mordomo, né? No caso, o administrador dos bens do senhor da terra. Inclusive, a palavra mordomia vem dessa palavra aí, que foi transliterada do hebraico e depois do grego. Então, ele cuidava das contas, né? Ele redigia os contratos, ele registrava as dívidas, ele fazia cobranças e representava o proprietário dessas terras. Então, era a ponte entre os lavradores e o senhor dessa terra, uma figura que de grande importância para aquele contexto social, né, e de grande responsabilidade. Tá? Então, é nesse contexto histórico e social que Jesus narra essa história que é bastante surpreendente para nós, né, e que é o que nós vamos estudar hoje. Bom, então,
Vamos dar uma recapitulada nela. Então, esse homem rico, ele tinha um administrador, e esse mordomo, ele foi denunciado por desperdiçar os bens desse senhor. E o proprietário, né, ao tomar esse conhecimento da acusação, ele chama e diz, ó, presta conta da tua administração, tu já não podes mais ser meu mordomo. E desesperado diante dessa demissão, né, porque foi uma demissão, o administrador reflete assim consigo mesmo, né? Cavar eu não posso, mendigar eu tenho vergonha. Então, cavar ali naquela época representava esse trabalho pesado, né? E eles não queriam pedir esmolas. E ambas essas opções eles fariam seu orgulho e a sua posição social diminuir, né? Então, numa demonstração de astúcia, o que ele age muito depressa. Ele age depressa. Então, ele chama os devedores um a um, e ao que devia 100 barris de azeite, ele manda escrever 50, ao que devia 100 medidas de trigo, ele manda escrever 80, e reduz essas dívidas de cada um desses devedores. E aqui é onde vem o mais surpreendente, na parte onde o senhor dessas terras, ele, ao descobrir o que foi feito, não pune. Jesus não narra isso, né? Ele não pune. E muito pelo contrário, o que ele faz é elogiar a sua prudência. E aqui o Senhor também, o próprio Jesus falando, né, no direcionamento aos seus discípulos. E aí Jesus, então, ele comenta assim, os filhos deste mundo, né, que é uma expressão idiomática, ele usa duas expressões idiomáticas do hebraico. Os filhos deste mundo, que são as pessoas voltadas apenas para os interesses materiais, né, não necessariamente apenas os materialistas, mas aqueles que, mesmo religiosos, estão voltados mais para os interesses materiais, são mais prudentes na sua geração que os filhos da luz. Outra expressão idiomática que fala sobre aqueles que conhecem as verdades espirituais. E que naquele caso ali, como ele estava se direcionando aos seus discípulos, ele os chamava de filhos da luz, né? E ele acrescenta uma recomendação que nos desafia muito o entendimento, né? E que chama muito a nossa atenção. Granjeai amigos, ou seja, fazei amigos com as riquezas da injustiça. As riquezas é mamon, né? Para que, quando elas vos faltarem, vos recebam nos tabernáculos eternos. E aqui, tabernáculos entendam como um espaço de acolhimento na eternidade, no coração, tanto interno, no coração, quanto na vida espiritual após a morte. Também era uma expressão utilizada remetendo lá à época em que o povo fugia no deserto e eles tinham que montar tendas, e tabernáculo era uma tenda de Moisés, aonde era uma tenda especial, aonde ele se comunicava com Deus. Então, quando ele diz fazei amigos, ou granjai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando elas vos falem, vos recebam nos seus tabernáculos eternos. E aí, minha gente, como interpretar isso, né? Porque Jesus, o mestre, nosso mestre da verdade e da justiça, elogiaria, será um gesto que aparentemente parece desonesto? Né? Essa é uma pergunta que nos leva ao coração e deixa o nosso coração um pouco desconfortável, né? Mas ela também nos conecta à mensagem espiritual da parábola. E o que nós já viemos estudando aqui, em cada um dos nossos encontros, é que nós precisamos sempre tirar o espírito da letra. E por ser uma parábola, ou seja, uma história figurativa que remete a símbolos e tentam evocar, que remetem a símbolos comuns do dia a dia, da sociedade, tentam, na verdade, ou fazem com que nós evoquemos aspectos espirituais dessa nossa relação com Deus, dessa nossa relação com a nossa vida eterna, essa vida espiritual do nosso espírito que não morre, ou seja, que só apenas passa por existências carnais ou materiais em diferentes aspectos, né? E aqui entra uma luz esclarecedora do Espiritismo que nós queremos trazer
agora entrar no espírito da letra, porque até agora nós entramos no contexto, olhamos o contexto e essa aparente história material que, na verdade, quer se conectar com um sentido mais profundo e mais existencial do ponto de vista do espírito. E a gente vai recorrer aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 16, principalmente, que é onde o Espírito Pascal ali nos ensina um ponto que é a chave para a nossa reflexão de hoje. Que nada, ele escreve lá que nada do que pertence ao corpo é verdadeiramente nosso. Tudo é apenas emprestado por Deus. E aqui já abre uma reflexão muito grande. E tem, na sequência tem um espírito protetor, né, que comenta também e complementa essa reflexão, que eles, cada um de nós é administrador dos bens de Deus. Esse capítulo todo ali fala sobre não podemos servir a Deus e a Mamon, né, ou Mamon. Então, cada um de nós é o administrador dos bens de Deus, já fazendo referência ao mordomo. E seremos chamados a prestar contas. Então, essa é uma revelação que está ali no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos mostra uma verdade fundamental dessa relação. Todos nós somos administradores. Né? Exatamente como esse mordomo da parábola. Então, Deus nos empresta o corpo, nos empresta o tempo, a inteligência, os afetos, as oportunidades de servir. Um dia, nossa consciência vai nos perguntar: o que você fez com tudo isso? E geralmente isso é mais para o final da vida e mais para dessa existência, e quando nós deixamos essa existência e vamos para a existência espiritual. E aí nós vamos recorrer a Emmanuel, porque é bastante profundo e ele faz uma reflexão em vários capítulos de alguns livros dele, e a gente pegou um capítulo que é do Fonte Viva, no capítulo 75, em que ele aprofunda um pouco isso, né? Ele esclarece dizendo assim: cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. O corpo é um templo, a saúde é um tesouro, o tempo, um patrimônio, a oportunidade de trabalhar, uma bênção. E aqui a gente já vai entrando nessa chave, ou seja, nessa chave de leitura espiritual, não mais contextual. Então nós vamos entendendo que todos esses recursos que lá o administrador infiel está tentando manejar, né, que são da matéria, aqui Emmanuel nos mostra que esses recursos do espírito, que envolve o tempo, que envolve a nossa inteligência, a nossa oportunidade de trabalhar a nossa saúde, são, na verdade, esses verdadeiros dons, verdadeiros patrimônios que Deus, esse Senhor dessa grande terra, nos dá para administrar. E a grande verdade é que nós somos, em maior ou menor grau, mordomos infiéis, parecidos com esse da parábola. Nós somos administradores negligentes dos recursos de Deus que Ele todos os dias nos confia. E a gente precisa refletir muito sobre isso. Nós desperdiçamos muitas vezes o nosso tempo, nós desperdiçamos a nossa energia, os nossos afetos, o nosso afeto, né, a nossa capacidade de ser afetivo, as oportunidades de fazer o bem de forma geral. E ainda assim, Deus nos pune, não, ou melhor, Deus não nos pune com a rigidez implacável, né? E Ele age, olha aqui o que é bonito, né? Ele age como o Senhor misericordioso dessa parábola. E aí o Emmanuel nos mostra, né, também, a gente recorrendo a ele nos mostra exatamente esse aspecto. Né? Quando ele fala no capítulo 111 do Pão Nosso, ele diz assim: a maioria dos recursos que temos hoje, que é o conhecimento, a saúde, os bens materiais, eles não são frutos do merecimento, né, mas da misericórdia divina.
Então, isso é muito importante, a gente entender que tudo que nos cerca não é porque nós merecemos, necessariamente. É porque Deus nos dá, porque nos ama, pela misericórdia da nossa necessidade de desenvolvimento e pela misericórdia desse amor infinito que Ele tem por nós. Então, vamos pensar o seguinte, quase todas as riquezas materiais do mundo, né, que foram constituídas à base, até hoje, né, foram, se nós analisarmos historicamente, foram constituídas à base de injustiça, né, ao longo de toda essa história. É só nós analisarmos as guerras, a escravidão e a exploração de uma maneira geral que continua, de certa forma, até hoje. Então, a história das nossas nações, ou das nações dessa terra, ela é marcada por conquistas cruéis. E assim, né, mesmo os bens que hoje nós administramos não são propriamente nossos, mas são empréstimos da misericórdia divina, porque tudo isso, né, é, na verdade, resultado de uma acumulação, né, e por isso Jesus se refere a uma acumulação de bens e de uma série de riquezas que são envolvidas por conquistas muitas vezes sangrentas e que nós herdamos ao longo do tempo. Isso é muito importante a gente refletir. E naquela época, principalmente, pela lei rigorosa, aí olhando um pouco do contexto para conectar com essa chave da parábola, né? Pela lei rigorosa que tinha, o senhor da parábola ele poderia denunciar o administrador e manchar a reputação dele para que ninguém mais o contratasse. Né? Mas ele escolheu a misericórdia. Né? E quando o mordomo percebe essa clemência, ele muda de conduta e ele passa a aliviar a carga dos outros. Olha que bonito, já começa a tomar uma outra figura. E essa é a chave, esse é o ponto-chave dessa parábola. É a maneira como o mordomo, o administrador, começa a tomar uma nova atitude a respeito daquilo que era a dívida dos outros. Né? E esse gesto, né, ele começa, é um gesto de alívio da dívida do próximo. Né? E é uma imagem espiritual bastante profunda, porque ele, ao usar, né, o que a gente, ele quer nos dizer assim, ao usar o que nós temos hoje para diminuir a dor do outro, nós estamos usando uma chave divina que é a misericórdia, através da nossa capacidade, dos recursos que nós temos para usar para o bem do outro. E essa é a relação, né, metafórica que é feita em relação ao comportamento dele ao diminuir as dívidas daqueles lavradores que estavam devendo ao Senhor. Então, o que isso nos faz refletir? Que, de uma forma geral, né, e de muito profunda também, a caridade é a forma prática, né, de nós alterarmos essas contas espirituais. Então, quando nós estamos praticando a caridade, nós estamos fazendo o quê? Chamando um a um desses irmãos e perguntando quais são as tuas contas com relação ao nosso Senhor? Porque nós todos aqui estamos encarnados em dívida. Nós temos as nossas missões também, são pequenas missões, mas nós estamos aqui também em dívida, com um passado que é bastante, vamos dizer assim, conturbado, né? E que conturbou bastante a harmonia divina. Então, nós estamos aqui para recuperar isso. Então, o que Jesus quer nos trazer com essa parábola é mostrar, e Kardec nos mostra isso de uma maneira fantástica, e resume isso fantasticamente quando ele diz que fora da caridade não há salvação, e salvação no entendimento de conexão, né, com o bem maior, e uma entrada nesse fluxo do bem maior, da misericórdia divina, em que tu entra nesse reino de Deus, em que tu começa a praticar e usar de toda a força divina no teu dia a dia. Então, a caridade, ela é uma maneira de nós praticarmos, né, esse bem para alterar as contas espirituais dos nossos irmãos. E quando nós ajudamos um irmão, né,
seja com um prato de comida, seja com uma escuta atenta, né, seja com um abraço que nós damos, uma palavra de consolo, né, ou mesmo, muitas vezes, um silêncio que é bastante acolhedor. Muitas vezes nós estamos em silêncio, ouvindo ou acompanhando alguém, e aquilo é extremamente acolhedor. Nós estamos, na verdade, espiritualmente falando, fazendo como um mordomo. Nós estamos diminuindo a carga, nós estamos diminuindo a cruz e a dívida do outro, num sentido não de passar por cima daquilo que é responsabilidade daquela pessoa, né, se desenvolver e em conta com Deus, se transformar. Mas nós aliviamos essa carga, né, esse peso que muitas vezes alguns caem de forma constante, né? E o Kardec também, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos relembra, no capítulo 5, no item 27, né, ele diz assim, ele pergunta se nós, para os espíritos, né, se nós devemos aliviar a prova do próximo. Porque a gente, entendendo, né, todo esse fluxo de ação e reação que o Espiritismo nos traz, de que a gente está aqui para pagar algumas dívidas, né, nesse entendimento muito mais terreno do que pelo olhar da misericórdia de Deus. E aí ele pergunta isso, tá, mas então, se a gente veio aqui para pagar essas dívidas, por que eu vou estar aliviando a dor do próximo, né? E aí o Espírito Bernardino responde para ele, nesse capítulo 5 aí, no item 27, ele diz assim, não digais, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso, mas dizei diferente, que meios Deus me deu para suavizar esse sofrimento. Tá? Então, olha aqui mais uma vez essa relação com os meios que o mordomo tinha nessa parábola de agir em nome da misericórdia e aliviar as contas daqueles irmãos. Da mesma forma, nós, sempre que vemos alguém em sofrimento, seja por que causa for, nós precisamos olhar para o sofrimento e como nós podemos suavizar esse sofrimento, né, naquilo que está ao nosso alcance e que a misericórdia divina consegue fazer por meio de nós. E isso é a parte mais linda dessa reflexão, que aparentemente parece ser muito terrena, né? Então esse ensinamento nos mostra que nós não somos chamados aqui para encarnar para a passividade, para essa passividade diante da dor alheia, da dor do outro. Nós somos literalmente convocados a ser instrumentos da misericórdia divina, na camada onde nós nos encontramos, no estágio em que nós nos encontramos. Então, mesmo que você, mesmo que cada um de nós nos sintamos muitas vezes incapaz de ajudar, ou seja, começa a ter consciência mesmo de todas as dificuldades de perdoar, de ser menos egoísta, enfim, dos erros que a gente vem cometendo, nós precisamos, né, olhar para esse eu sou imperfeito, eu sou um devedor, né, como é que eu vou poder ajudar alguém? Né? O que essa parábola está querendo nos dizer é assim, Deus se serve de mordomos infiéis. Olha que bonito isso. Deus se serve de mordomos, de administradores infiéis, igual da parábola aqui. Né? Sim, nós somos, né, mesmo com os imperfeitos, né, com os que ainda tropeçam, né, com os que caem e levantam, é que Deus constrói toda a obra do bem nessa esfera onde nós nos encontramos. E em todas as esferas, mas principalmente na nossa, porque nós somos ainda uma terra de expiação, de provas, e na escala espírita, como Kardec nos ensina, nós ainda estamos numa escala bem baixa ainda, né, que é na terceira escala, na escala dos espíritos ainda inferiores, que transitamos entre fazer o bem e fazer o bem para todos e fazer o bem só para nós mesmos, né? Então é isso, meus irmãos. Mesmo com as imperfeições nossas, mesmo com os nossos tropeços, mesmo quando a gente cai,
e consegue se levantar, Deus vai construindo a obra do bem através de nós e por meio de nós, independente de. Isso é a parte mais linda que eu vejo dessa parábola. Então, quando Jesus fala para que nós seremos recebidos nos tabernáculos eternos, ele não está se referindo às mansões celestiais, né? E quem nos ajuda a entender um pouco isso é o Emmanuel, né? Também no livro Pão Nosso, ele comenta várias dessas reflexões, dessa parte, dessa parábola. No capítulo 112, ele diz assim, ele tem uma frase que ele diz assim: o coração é o sagrado e eterno tabernáculo da criatura. Cada gesto de amor constrói um abrigo. Olha que lindo. Cada gesto de amor constrói um abrigo. Isso quer dizer que todo gesto de amor que nós praticamos mobiliza forças invisíveis. Eu vou repetir essa frase porque ela é muito importante para nós entendermos. Todo gesto de amor, né, que nós praticamos, ele mobiliza forças invisíveis. E espíritos amigos que acompanham aquele irmão beneficiado se sensibilizam, nos reconhecem e passam a interceder por nós no futuro. E por isso Jesus nos orienta: granjai amigos, né? Fazei amigos. Ou seja, construa redes de amor, construa redes de fraternidade com os bens que hoje estão nas tuas mãos, com os bens que hoje estão nas nossas mãos. Façam amigos. Chico, inclusive, né, tem uma história que ele, em um determinado momento, ele diz, ele chega cansado, né, pro Emmanuel e diz assim, que estava se sentindo como alguém que estava caindo de um prédio espiritual. Olha que imagem, né? Ele estava se sentindo como alguém que estava caindo de um prédio espiritual, o Chico, né? E ele dizia, ele ouviu o Emmanuel dizer o seguinte para ele, ó: fica tranquilo, Chico, é que a cada andar desse prédio que tu está caindo, por onde tu está passando, a cada andar que tu passar nessa queda, haverá as mãos de uma mãe que você ajudou para te amparar. Aqui fazendo a referência a inúmeras mães e pais também que ele escrevia cartas, né, dos seus filhos. Olha que lindo isso, né? Para cada andar desse prédio que tu estás caindo, né, que tu estás sentindo que está caindo, esse prédio espiritual, haverá uma mão de uma mãe que você ajudou para te amparar. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Todo bem que nós fazemos retorna. Então, todo auxílio prestado se transforma em intercessão, em bênção futura. E o amor, como disse Pedro, né, na sua epístola, na sua carta, né, ele cobre a multidão dos pecados. E a caridade é o único investimento cujo o retorno é eterno para nós. Então, não tem nenhum outro investimento que o gerente do teu banco vai dizer que possa ser maior do que esse, né? Ele pode, qualquer outro investimento, né, que os nossos gerentes de banco possam dizer, elas só servem para esse momento passageiro. A caridade, sim, é para a eternidade. E a gente precisa olhar com mais carinho para esse poder de ação que nós temos com as riquezas, né, mesmo com as riquezas da injustiça que passam pelas nossas mãos. Então, essa parábola de Jesus, ela quer nos lembrar uma coisa também bastante importante para nós que somos espíritas, que a doutrina espírita, ela não é um luxo intelectual, né? Mas que muitos dizem, né, o espiritismo fica só em volta desse conhecimento, dessa intelectualidade, da reflexão, mas na verdade ela está nos mostrando um grande chamado para o serviço. Então, de nada adianta nós termos esse conhecimento se ele não nos leva para o servir. E esse é o binômio, amar e servir. E eu até inverteria, né? Servir e amar, porque servindo na nossa condição, que ainda não conseguimos amar, nós vamos aclimatando o nosso coração. E servindo os outros, muitas vezes sem compreender
toda essa noção, ou assim, sem sentir todo esse amor, nós vamos começando a desenvolver essa capacidade de amar nos parâmetros e com a consciência que Jesus veio nos ensinar. Então, o discípulo do Cristo, aquele que se propõe a dizer que é um discípulo, um seguidor do Cristo, ele é aquele que sai de si, né? Ele se movimenta para fora de si e que ele abandona essa bolha do egoísmo, que é muito forte dentro de nós. E ele acaba se fazendo ponte, ele acaba se fazendo um instrumento, um servidor. E é como aquele mordomo que a gente acabou de ver na parábola, né? Nós devemos agir com sabedoria e pressa, porque o tempo é curto, meus irmãos. O tempo é bastante curto. 80, 90, 100 anos passam num piscar de olhos. A dor do mundo, ela é imensa, ela é imensa. E a seara, ou seja, o espaço de trabalho é enorme, né? E os trabalhadores, né, ainda são poucos, poucos mesmo. Então vamos nos lembrar, ou podemos nos lembrar sempre disso. Deus se serve de mordomos infiéis, de administradores infiéis, que somos nós. Somos chamados não à perfeição antes do tempo. Isso é muito importante a gente entender. Mas ao compromisso sincero de amar. Então, nós não somos chamados à perfeição imediata, mas uma disposição constante de servir. Isso é fundamental. É através disso que o nosso coração é movido para outros comportamentos de mais amor, de mais entendimento e de mais compreensão. Então, que nós sejamos pontes, que nós sejamos luzes com a intensidade com a qual nós já conseguimos brilhar. Que nós sejamos aqueles que, mesmo caindo, levantando-se, a gente consegue ajudar. E que a gente use os recursos que Deus está nos confiando, como o tempo, que para mim é um dos principais deles, os talentos de uma maneira geral, os bens que nós temos, materiais e não materiais, a nossa saúde, para que a gente possa semear, né? Semear esse amor e diminuir a dor do próximo. Isso é muito importante. E quando um dia nos perguntarem assim, o que fizeste dos recursos que recebeste? Que a gente possa responder com toda a humildade possível, né? Senhor, tentei aliviar, tentei consolar, tentei amar. Porque é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando, né? Jesus veio fazendo, nós estamos tentando fazer. Então, como nessa parábola, a gente vai ouvir do alto lá, como foi falado no final. Foste fiel no pouco, então serás confiado no muito. Então, fiel no pouco é no pouco que nós temos emprestado aqui. Então, dessa forma, né, quando as riquezas falharem, né, nós não tivermos mais as riquezas, quando o corpo falhar, quando tudo o que é material se dissolve e se dissolver, não estaremos sós. Nós estaremos com muitos ao nosso redor. Uma multidão de amigos espirituais, encarnados ou desencarnados, e desencarnados, conquistados no trabalho do bem, virão ao nosso encontro, nos tabernáculos eternos. Então, que Jesus, meus irmãos, nos inspire a caminhar com mais consciência, com mais misericórdia, com mais fraternidade, para que a gente possa sair desse momento de reflexão de hoje com um firme propósito de diminuir a dor do próximo, né? Confiando plenamente na misericórdia divina, porque é ela que faz o trabalho de verdade. Tá? Muita paz para todos nós e que Jesus nos proteja.